meus colegas pastores, Igreja do Senhor, missionária mãe, obrigado. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor. Há uma alegria muito grande de receber vocês aqui, pastores. Todos vocês têm marcado a minha vida. Eu estava ali orando e só pude dizer a Deus: como o Senhor é bom. Só botou pessoas especiais. Quando eu me lembro de vocês, Gênesis, na nossa primeira viagem missionária, lembra, irmã Lina? Quando eu pude entender que a minha casa, a única casa que sobrou, o devorador não levou. Quem primeiro dormiu lá foi o Gênesis. E hoje vocês estão aqui. Quantas viagens missionárias. Eu não tenho o que dizer. Convidar o pastor que confiou em mim. Olha que coisa, né? Quem menos me conhecia, pastor Silvio Rodrigues, chegou em Lobato sem me conhecer, soube do trabalho realizado aqui. Um dia ele disse para mim, não sei se lembra, quer ser consagrado? Eu digo, como? Eu não tenho ainda concluído o meu seminário. Mas ele me disse, mas você é um pastor. Deus, quando quer, faz assim. Foi tanta coisa que Deus fez. Talvez um dia, se me encorajar ainda, saia um documentário, não é? Pastor Rogério, meu amigo, esposa, talvez tenha aí um documentário para ser feito. Mas eu quero convidar o pastor Silvio. Eu não quero chorar. Para todo mundo ver, daqui a pouco eu vou para o banheiro e choro. Os irmãos conhecem o pastor Silvio Rodrigo. Foi pastor da Igreja Batista Lobato na época. Foi pastor também que esteve conosco aqui em Augusto Concílio, né, pastor Naldo? É um amigo que Deus tem reservado em momentos assim que o inesperado. Um dia eu estava em casa e ele me dá mais um desafio. Pastor, eu indiquei seu nome para ser pastor interino da igreja de Lobato. O senhor parece que não está, agora o senhor não está. Mas, como eu agradeço a Deus, eu tive o privilégio, pastor, de celebrar com aquela igreja o cinquentenário. Eu não vou falar mais. Pastor Silvio, por favor, com a palavra. Eu peço licença aqui para tirar a máscara, a gente está numa distância boa. E não se preocupe não, Pereira, porque o que eu tinha para chorar ali, já comecei a chorar ali, viu? Ali no banco. Eu
não sei se incomoda muito, se vocês pudessem me arranjar um pedestal para colocar o microfone para mim. Se puder fazer isso, viu, eu agradeço. Mas, irmãos e irmãs, graça de Deus, muita graça, é o que eu desejo para você, amém? Será que a gente precisa de outra coisa? Tá bom para você? Sim ou não? Tá boa a graça de Deus para você ou você precisa de outra coisa? Paulo um dia reclamou, disse: olha, eu estou sofrendo, estou chorando, estou sentindo muita dor, estou doente. E ele disse que orou 3 vezes pedindo a Deus: Deus, me tira isso. E o Senhor disse: a minha graça te basta. Quer dizer, a minha presença com você basta. Então, se basta para Paulo, basta para mim. Basta para você? Então diga agora com o coração cheio: graça, muita graça. É o que a gente precisa. Não precisa de outra coisa, não é verdade? Eu estou muito emocionado e digo isso. Deixa mais confortável aqui. Pronto. E digo isso com o coração diante de Deus. E quero agradecer a Deus e agradecer a você, pastor Pereira. Porque desde a hora que eu cheguei aqui, eu estou com os olhos cheios de lágrimas. Vendo tanta gente que eu amo e que sei que sou amado. E descobrir esse momento para mim é muito importante. E eu, depois da pandemia, depois de tudo que a gente passou, eu fiquei muitas noites sem dormir naquele período mais difícil, porque as pessoas ligavam, e eu ficava a noite em claro atendendo o telefone. Então isso parece que mexeu comigo emocionalmente depois disso. E eu já era chorão, eu fiquei mais ainda, né? E eu agradeço a Deus por estar aqui, por ver. E eu não quero citar nomes para não criar nenhuma dificuldade depois. Mas como é bom poder estar aqui e ver essa turma tão boa, tão agradável, que a gente fez um pouquinho da história. Entre todos eu quero pedir só a licença e a vênia aqui para citar a nossa irmã Lina, companheira sua e minha, agora me permita, viu? De oração, de ajuda. E eu me lembro quando cheguei na primeira igreja batista do Lobato, nós fomos a um culto de uma irmã, não me lembro quem foi que faleceu. E ali alguém me apresentou: essa aqui é a missionária Lina. E a gente estava pulando as covas para chegar lá, não sei se a irmã Lina lembra disso. E ali a gente conversou, o cemitério de Brotas, não esqueci disso. E ali a gente conversou. E ali nós nos conhecemos e graças a Deus, irmã Lina é uma bênção. E eu estou vendo aqui, é grupo Gênesis ou Banda Gênesis? É grupo, banda. Quando nós fizemos Transuburbana 2014, o grupo Gênesis foi ali na Baixa do Barros Reis, né? Vocês estavam tocando, não foi? O pastor Emanuel estava cantando e cantaram lá na hora da consagração do pessoal aquela música Senhor do Universo. Rapaz, que negócio, viu? Tá vendo? Estou lembrando. Deus abençoe vocês. A gente estava consagrando o povo que ia para a rua, né? E eles cantaram: Tu és Senhor do Universo, Tu és. E aí, meu amigo, e aí tivemos aquela bênção que foi a Transuburbana 2014. Então, muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Pereira. Você me deu um presente, viu? Você me deu um presente. Eu sempre dizia a ele: que você não me convida para pregar num culto de oração da sua igreja? É ou não é? Diga. Aí ele dizia: não. Eu digo: rapaz, eu já gosto de pregar em culto de oração. E daquele que tem só as senhoras, aquelas que vêm, aquele é o melhor culto de oração. Eu sempre saí dali, para cima, né?
Mas ele foi bondoso comigo e mais uma vez, e Deus também, eu agradeço a Deus. Quero pedir aqui licença aqui, uma concessão aos colegas, aos que eu já conheço, caminharam conosco, aos que eu não conheço, prazer, uma concessãozinha hoje, viu? Eu espero representá-los à altura e estou grato também de te encontrar aqui. Zé Oliveira, rapaz, a gente tem uma história, Pereira, depois você para conversar com a gente, vou marcar um café, você e ele, Pereira, para você ver o que é a história desse cabra, viu? Esse é um homem de Deus, evangelista. Uma vez ele estava num campo missionário, ele batizando 31 pessoas, e ele estava começando a contar isso, Pereira, e aí ele disse, pastor, como é que vai ser? Eu disse, não, a gente ajeita aqui, e ele já pastor sabido, viu, Zé? Viu, Pereira? Ele separou aquelas irmãs, os irmãos mais fortes, mais pesados para mim, e as irmãs, irmão magrinho, só para ele. Aí quando eu mandava descer, ele, não, essa. Aí quando eu vi assim o joelho, ele, aqui para mim, eu digo, poxa, quando eu terminei o batismo, eu digo, poxa, eu tenho isso filmado, eu vou achar, eu vou mostrar, viu? Sabido, viu, Pedro? Sabido. Mas quem tem uma Flávia na vida, gente, tem muita coisa. Cadê Flavinha? Cadê Flávia? Deus abençoe, viu? Eu também tenho uma. Ali minha esposa Flávia, viu? Quem tem uma Flávia na vida, né? Ajuda bastante, não é verdade? Louvado seja Deus. Mas, gente, vamos lá. Eu peço desculpa, mas era necessário fazer isso. Minha felicidade está aqui. Eu, quando convidado, o meu foco de trazer para vocês hoje a reflexão bíblica é justamente pensar sobre os 17 desde a consagração para cá, mas antes tem mais 10, Flavinha disse são 27, não é isso? E aqui 17, 25, é isso? Pronto. Então, pensando assim no trabalho, naquilo que Deus fez na vida de Pereira, pastor Pereira, eu fiquei pensando comigo, viu, pastor Sandro? Qual é a fórmula para criar mais Pereira? Não é verdade? Como é que eu venho aqui, Naldo, ouço o que eu ouço, e caminho, e depois eu digo, não, tá bom, eu vou ficar só admirando? Não, eu quero saber qual é a fórmula. Como é que Deus faz? Como é que Deus faz? Porque, segundo a multiforme graça dele, ele quer alcançar as pessoas. E se ele quer alcançar essas pessoas, ele precisa levantar outros Pereiras. Não é verdade, Pereira? Nós precisamos disso, precisamos de outras pessoas, sim, cheias do Espírito Santo, com muita graça, com muita vontade, para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, a única e verdadeira esperança. Então, hoje à noite eu quero meditar com vocês, ao mesmo tempo que a gente medita no ministério do apóstolo Paulo, viu, Flavinha? Eu estou fazendo uma série de estudos sobre a vida do apóstolo Paulo, olha que coisa de Deus. Quando ela falou ali, eu digo, olha, tem coisa boa de Deus aí, né? Então eu queria caminhar com vocês hoje à noite, um pouco sobre a vida dele, a vida do apóstolo Paulo, e a gente fazer um paralelo daquilo que Deus fez e faz, está fazendo na vida do pastor Pereira, nessa celebração de hoje, também pela sua vida e ministério. Então eu peço a você, gentilmente, que abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o segundo livro de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas e também escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou ler e vocês vão acompanhar aí por causa de versão, mas é a mesma coisa, né? O versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 9,
O verso é o verso 15. Eu vou ler aqui, você acompanha. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque eu escolhi esse homem para falar de mim aos gentios ou aos pagãos, conforme a versão, aos reis e ao povo de Israel. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque eu escolhi esse homem para ir falar de mim aos pagãos, a reis e ao povo de Israel. Vamos ao céu mais uma vez. Como é que a gente vai ao céu? Vamos ao céu agora? Baixa suas vistas. Senhor, nós sempre estamos na Tua presença, sempre. Mas agora, nós queremos mais do que a Tua presença sentida pela fé. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco, fale como o Senhor falou ao meu coração e fale muito mais, porque para isso estamos aqui, somos teus filhos e filhas. Ó Senhor, convém que eu diminua e o Senhor cresça para a glória do teu nome e para a edificação do teu povo aqui. Eu rogo que não somente o Senhor me abençoe através da palavra, mas também aos ouvidos, ao coração daqueles que estão aqui. Tira a preocupação, tira as dificuldades. Eu peço isso pela fé, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero dividir com vocês um pouco do que eu meditei sobre a vida do apóstolo Paulo e como Deus formou ele. E a nossa leitura é como se estivéssemos num drone, ou pelo menos assistindo por um drone, e de cima nós pudéssemos ver tudo aquilo que Deus fez na vida do apóstolo São Paulo. Da sua vida antes de Cristo, da sua vida até o caminho de Damasco, da sua vida depois de Damasco, depois do encontro com Ananias, na casa de Judas, que não é o Iscariotes, não era o Iscariotes, era um outro Judas, morador da cidade de Damasco. E depois a sua ida a Jerusalém e tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E eu fiz uns apontamentos, fui demarcando cada período histórico da vida de Paulo e fui lendo, mergulhando e colocando a minha vida e dizendo: Deus, realmente nós precisamos ver pelos teus olhos, ver como o Senhor é capaz de transformar uma vida, de pegar, de trabalhar ela e apresentar ela como instrumento. E aí surgiu o convite para falar neste dia, celebrando o tempo de serviço ministerial do nosso colega, irmão, pastor Pereira. Eu diria então, na primeira percepção, é que Paulo, ou Saulo, como ele é chamado aqui ainda no começo, ele nasce de uma profunda experiência de conversão. É daí que vai nascer este grande homem de Deus, esse homem cheio do Espírito, esse homem que tem visão do que vai fazer e vai falar. Ele teve uma profunda experiência de conversão. Ele não é formulado em qualquer outra possibilidade, até porque ele vai dizer, escrevendo aos Filipenses, que ele, ou aos Gálatas, ele diz: olha, na minha nação
eu excedia ao judaísmo dos da minha idade. Ele gastou muito tempo estudando a lei e acreditando naquilo, e chegou ao ponto de tornar-se o principal perseguidor da igreja. Saulo não era somente o perseguidor, ele era o principal perseguidor da igreja. E tal forma era que no capítulo 9, versículo 1 diz que Saulo, ele saiu daquele momento da morte de Estevão, e ele vem andando e pede cartas aos sacerdotes e vem para Damasco. E Lucas diz que ele respirava ameaças de morte. Ele tinha um propósito na vida dele: prender cristãos, prender o que se chamava aquela seita do caminho. E ele estava de maneira antagônica, contrária àquela realidade de Deus. Poderíamos dizer que ele era um enganado, mas mesmo sendo enganado, mesmo não sabendo, depois ele vai dizer: eu persegui a igreja. Ele parecia ser um requinte de perversão, é como se tivesse um prazer naquilo que fazia. Saulo era um bicho, e aí eu vou dizer a palavra, tão grosseiro, tão monstruosamente formado, que quando ao meio-dia surge aquela luz e é Jesus, e diz que ele caiu, está lá no capítulo 9, ninguém sabe se ele caiu do cavalo, se ele tropeçou, ninguém sabe, mas ele caiu. Diz que quando aquilo aconteceu, Atos não vai falar, mas ele, narrando a sua experiência de conversão, ele diz assim: e eu vi aquele resplendor e vi aquela voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E lá ele diz: é duro para você, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. O que ele estava falando? Jesus estava dizendo para Saulo: Saulo, você é um bicho, você é um boi brabo. E aqueles 3 aguilhões que nós vemos os toureiros usarem, aquele ferro, eles usam para que o boi brabo, o touro, possa ser detido. E aquilo fura o animal, machuca, mas o animal tem muita força, é o que faz ele retornar isso. E Jesus diz a Saulo: Saulo, você é como um bicho, você não aguenta comigo. É duro para você. E eu diria então que um ministério como o ministério do pastor Pereira, não tem nenhuma dificuldade de me dar isso, passa assim, né, Pedro? Por uma conversão assim. Deus pegou, não foi, Flavinha, como você contou? Pegou assim, ó, vinha, furou, empurrou, porque não dá, como é que vai transformar o Pereirão, nesse Pereira pastor? Tem que amansar ele primeiro. Quem conhece a caminhada do pastor Pereira sabe do que eu estou falando. Ele já conversou comigo alguns dias da sua conversão, da sua profunda conversão, das suas lutas, das suas perdas. Enfim, para se viver esse ministério, para se ter esse sentimento de alguém que é imbuído, é preciso ter esse sentimento de alguém que foi alcançado, de alguém que Deus precisou: ó, fica quieto, para, você não vai aguentar comigo, você pode fazer o que você fizer, você pode ter, mas comigo você não aguenta. E o ministério pastoral, o ministério do serviço do Senhor, da palavra, da pregação, do missionário, ele passa por isso. Saulo era o principal perseguidor de Cristo. E depois que passou pelo processo da conversão, da mudança, quando Jesus disse: é duro para você, Saulo, você não vai aguentar, renda-se. Aí ele então passa-se a ser o principal propagador e defensor do Evangelho. Eis aí a receita, ou o primeiro item desta receita, de como
constituir uma experiência ministerial, pastoral, é uma profunda experiência com Deus. É alguém que conhece a Deus, que sabe de onde veio, que conhece as suas limitações, que cede, que muda, que abre caminho. E tudo isso, sem dúvida, é a marca da caminhada do nosso pastor Pereira. Ele não poderia ser quem ele é hoje, não poderia propagar o que ele propaga hoje, que é o Evangelho, sem ter a experiência na sua própria vida. Saulo conta nos Atos, no capítulo 8, versículo 1, que Saulo consentia na morte de Estevão. Sabe o que significa isso? Estevão, diácono, ele estava desafiando os mestres de Jerusalém, ele estava pregando o Evangelho. E diz que ele saiu e começa a ensinar, e ele tem um discurso maravilhoso, depois você pode ler em casa, a mensagem do capítulo 7, o discurso de Estevão, a pregação dele. E ele era muito sábio, cheio do Espírito Santo. Então as pessoas ficaram com raiva, os líderes ficaram com ódio dele, porque não conseguiu argumentar, era um homem cheio de Deus e o povo estava indo. Então arrancaram ele e colocaram para fora para matar a pedradas. E Saulo estava ali, ele era um representante dos sacerdotes, do sinédrio, e quando tiraram Estevão e colocaram naquele lugar para matar a pedrada, Saulo era o representante, Saulo ficou em pé. E as pessoas que viam matar, ou seja, dar uma pedrada de Estevão, tiravam as vestes, porque você sabe, né? Jogar pedra com roupa, assim é difícil, né? Então tiravam e colocavam aos pés dele. E todo mundo, quem ia dar a pedrada, colocou, jogou ali, e Saulo estava ali, ó. E depois, a ideia sempre se fazer isso, olhava para quem era o representante e perguntava, já pode? E Saulo consentiu, fazendo, ó. Aí o pessoal, ó, matou Estevão. Era esse. Bom, não se tem essa ideia na vida de Pereira, de tanta perseguição à igreja, mas independente disso, a experiência da transformação, de mudar, de pegar um cabra rústico e mudar e transformar e gerenciar ele todo, só Deus pelo seu poder pode fazer isso, amém? Só Deus pela sua graça pode fazer isso. Então quando alguém chegar e perguntar, olha, onde Deus existe, Deus pode fazer alguma coisa, se você não puder falar logo de você, lembre-se do pastor Pereira e diga, Deus pode, olha o que Deus fez na vida dele, olha como Deus fez. Então, essa fórmula de serviço ministerial que encanta, que chama a gente, passa primeiro por essa profunda conversão. Agora, outra coisa que transforma nesse modelo maravilhoso pastoral que a gente tem aqui, é que aquele que era o perseguidor, depois que passou por essa maravilhosa transformação, ele agora vai se tornar o principal propagador e defensor do Evangelho. E aí eu quero que você leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 26. Olha, esse texto eu tenho lido, e mexe comigo, mexe com as minhas entranhas, porque esse texto é toda a base da relação do amor de Deus para o mundo, para as pessoas. Quando Paulo está pregando na sinagoga da Antioquia da Pisídia, ele está lá pregando e o pessoal, tem alguma palavra? Pode falar? Ele posso, e ele prega, e ali haviam gregos, pessoas que estavam interessadas na fé, e judeus naquela pequena sinagoga. E diz assim, Atos capítulo 13, versículo 26, Paulo diz assim, mas a minha versão diz, Paulo continuou, meus irmãos, descendentes de Abraão, e aqueles que temem a Deus, gregos que estavam aqui, sem serem judeus, quero dizer a vocês
que esta mensagem de salvação se destina a todos nós. Que coisa maravilhosa. Ele quebrou os aspectos da parede do judaísmo e dentro ele falou: olha, vocês que são nós, irmãos judeus, filhos de Abraão, e vocês que estão aqui, que são gregos, olha, essa mensagem que eu falei de Jesus é para todo mundo, é preciso que todo mundo saiba. E saibam o quê? E ele diz, Atos capítulo 13, versículo 38, meus irmãos, é preciso, pois, que saibam que é por meio de Jesus Cristo que a mensagem do perdão dos pecados vos é anunciada. Que transformação, que coisa maravilhosa! Como pode aquele homem que odiava, aquele homem que não entendia nada, aquele homem que maltratava, ele agora diz: olha, essa mensagem que transformou a minha vida é para todo mundo, é para os meus, é para os seus, é para todo mundo precisa saber que em Jesus temos perdão dos pecados, temos esperança, temos graça, temos possibilidade de ser, temos salvação eterna, temos vida, podemos vencer, podemos fazer tantas coisas. E aquele que era o grande perseguidor, agora o maior propagador. Que coisa! E eis aí o segundo aspecto que eu vejo na relação de um ministério assim, como o seu, Pedro. É que alguém que passou por essa experiência tão gostosa de transformação, tão delicada, quer que todo mundo saiba, quer que todo mundo queira. Porque a gente olha para a gente e fala assim: meu Deus, se Deus fez comigo, o que não pode fazer com fulano, com Beltrano? E é o que nós chamamos, né, Zé, de batismo de missões. Uma pessoa sente-se chamada por Deus, porque ele teve essa experiência de Deus profunda, e agora ele quer que todo mundo tenha. E ele não somente faz isso, como ele se torna um propagador, ele dá a sua vida, ele dá os seus bens, dá a sua família, ele está totalmente entregue. E ele se torna o maior defensor do Evangelho de Jesus Cristo. Olha o que ele diz, escrevendo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 16 e 17. Ele diz: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência que foi a mim confiada. Aqui está a receita de uma pessoa que foi chamada, transformada, e agora ela propaga. Eu não consigo entender, irmã Lina. Talvez um dia eu possa entender, a senhora que é diaconisa mais velha do que eu, mais velha na fé e tudo. Como é que uma pessoa diz que recebeu Jesus e não fala de Jesus e não vive Jesus? Eu não. Olha, Pereira, se alguém depois puder me ajudar a entender isso, por favor, não é uma acusação. Eu não consigo entender. Meus irmãos, em 1986, 2 de fevereiro de 86, eu estava já com o final da minha vida. Tive uma experiência terrível, minha vida foi muito difícil. E eu fui para a primeira igreja, que era na Baixo Sapateiro. 86 ainda era na Baixo Sapateiro, pastor Ivan, parece. Eu saí de casa numa tristeza, disse: não, hoje tem que acabar, eu não aguento mais essa vida. Peguei o ônibus e disse: eu vou lá para Baixo Sapateiro. Meu avô, minha avó, diaconisa de criação, estavam lá, e eu disse: eu vou para lá. Corria para a igreja, né? Você sabe como é, né? Crente que foi, pessoa que é criada no Evangelho, quando a coisa aperta, vai para onde? Para a igreja, né? Não é não? Né? Quando está tudo bem, né, seu Loló? Está bem, mas quando a coisa aperta, eu vou para a igreja, ore por mim, vou lá buscar, né? E eu fui. E quando eu cheguei, eu olhei o horário, meu Deus, já está tarde, na Baixa de Sapateiro, naquela época, não, eu vou saltar aqui. E passei da Igreja Batista de Brotas, o pastor Gerdival Chaves faleceu, e eu passei, o pastor já estava no púlpito, eu saltei e voltei andando.
e entrei na igreja. E baixei minha cabeça, e o culto estava processando, e eu disse a Deus na oração: eu não tenho mais jeito na minha vida, eu não aguento mais, está difícil para mim, muitas dificuldades, a minha mente está a ponto de explodir. Me diz, por Jesus, o que é que eu faço? Como é que eu faço para resolver isso? E o pastor Gedival disse do púlpito assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu falei: meu Deus, sou eu. E eu levantei a minha mão e não senti nada. Eu disse: oxe, o pessoal fala que aceitar Jesus, que a gente não sente nada. E aí o pastor disse: por favor, as pessoas que se decidiram, venham à frente. E eu fui à frente, quedado, cansado. Disse: meu Deus, não é possível, estou aqui à frente, não estou vendo nada, estou sentindo a mesma angústia no coração. E na hora que eu cheguei à frente, que o pastor disse assim: agora, por favor, fiquem aqui, por favor. Eu não tenho nenhuma tendência dessa mais espetaculosa de culto, nem estou julgando ninguém, não é isso. Eu estou contando a minha experiência. Caiu uma água em mim, pô. Caiu. Eu falo isso, perco a voz. Caiu uma água, poxa. E essa água, Pereira, entrava na minha cabeça, e aquele peso foi saindo pelo pé, e eu baixei assim, eu olhei para ver se estava molhado o chão, eu parei assim, e o diácono que estava do lado, e veio, me chamou assim, eu caí, e me ajoelhei, e comecei a chorar e dizer: Jesus, sou eu, obrigado, Senhor. E eu me lembro que a irmã Laís Freitas, que até hoje está viva, ela veio, chegou assim, pôs as mãos nas minhas costas, porque eu ouvi a voz dela e depois reconheci, e ela orava, e alguém chegou do lado e disse assim: não é demônio não. Eu estava sendo cheio do Espírito Santo, eu me converti e fui batizado ali mesmo. E por isso que eu não posso deixar de falar dessa mensagem. É por isso que onde eu vou, eu falo, eu converso. Quem viaja comigo, quem anda comigo sabe disso. Não preciso fazer propaganda. Estou sempre envolvido em algo que tem a ver com a pregação do Evangelho. Mas é assim. E se torna esse modelo. E isso está na vida, na graça de Deus, na vida do seu servo, pastor Pereira. Que alguém sempre preocupado em pregar o Evangelho, sempre preocupado em falar do Evangelho, sempre confiante, sempre esperançoso, sempre defensor da igreja. Agora há uma terceira característica, é que o santo apóstolo, e esse era apóstolo mesmo, viu? O santo apóstolo, apesar de tudo isso que ele viveu e ele tinha uma sensação, Pereira, um sentimento que guardava nele, que era enorme, que é que ele era pecador. Ele era pecador. É engraçado isso. Ele passou pela experiência da conversão, sentiu e percebeu o seu chamado lá em Antioquia, que foi confirmado ainda através da vida de Barnabé, mas ele sempre estava dizendo isso, o sentimento que ele não era nada. Olha o que ele diz dele, escrevendo ao seu filho Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Ele diz assim: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Jesus Cristo. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o quê? O principal.
Ele não diz eu era o principal, ele diz eu me sinto o principal. Não era que ele estava dizendo que Jesus não tinha purificado, porque ele havia pregado em Antioquia da Pisídia, e disse, olha, por este nome todos receberão perdão e remissão dos pecados. Mas era um sentimento que ele estava dizendo, olha, apesar de tudo que Deus fez na minha vida, eu me sinto pequenininho, me sinto um nada, eu me sinto insignificante. Ele diz, eu me sinto principal. E ele justifica isso escrevendo aos Coríntios, do capítulo 15, versículo 9 e 10, na primeira carta, ele diz, pois eu sou o menor dos apóstolos, eu nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Uma outra característica que deve chamar a atenção nossa na vida daquele que se interpõe ao ministério, e alguém do ministério tão aprovado com você, meu irmão, meu colega, é essa característica. É alguém que a gente pode se aproximar, porque é alguém que vai se identificar com o outro. Tenho certeza, eu posso sentar com o Pereira aqui em qualquer lugar, e já fiz isso, apesar de que ele vinha, meu pastor, senta aqui, Pereira. Mas eu já sentei, vamos abrir o coração. Eu tenho toda a confiança, toda a tranquilidade disso. Sabe por quê? Porque quando eu falar a primeira coisa, ele vai dizer, eu também, eu também me sinto assim. Essa capacidade de se identificar com o outro, de se colocar no lugar do outro, de viver a experiência do outro. Paulo agora, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo muito conhecido, capítulo 13, ele disse, devido à excelência das revelações que eu estou recebendo, e ele era assim, ele vai escrever aos Gálatas e dizer que ele esteve em Damasco, de Damasco ele foi a Jerusalém, tomou porrada, voltou, e depois a história diz que ele vai para a Arábia e fica lá pelo menos 3 anos. E quando ele escreve aos Gálatas, ele diz, quando eu voltei, eu não procurei nem carne, nem sangue, nem apóstolo nenhum, eu busquei a Deus. E ele teve as suas experiências, ele era esse homem bem formado para isso. E ele escrevendo aos Coríntios, olha como era, olha o sentimento dele, olha como ele vai reconhecer a sua... Aquele velho bicho que Deus perfurou, tinha que está ali, né? Ele diz assim, e por causa das excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um anjo, Satanás se aproximando, para me esbofetear, quer dizer, uma ideia de algo que humilhava ele. E eu orei 3 vezes a Deus, Senhor, lembra de mim, olha aqui, quem sabe eu posso ficar melhor, se sair de mim. E Jesus falou, a minha presença, porque graça é isso, a minha presença te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua limitação. Aí ele diz, então de boa maneira, de boa vontade agora, eu vou me gloriar nas fraquezas, pelo que aprendi a sentir prazer nas injúrias, nas dificuldades. O que quer dizer isso? É que quando nós temos essa experiência, esse chamado, Pereira, como nós temos, os colegas pastores estão aqui, nós aprendemos a lidar com a gente mesmo. E a gente conhece quem nós somos. E sabemos das possibilidades que nós temos de fugir da dependência de Deus. Então, Ele permite o sofrimento. E Deus utiliza o sofrimento para bater e voltar. Volta para o lugar que você precisa estar. E é justamente isso que faz Paulo dizer, eu sou o principal pecador, eu preciso de Jesus, eu sou dependente dessa graça. Porque quem não tem isso e quem não vive isso, não pode viver as dificuldades da caminhada ministerial, que todos nós passamos. É essa dependência. Saulo se sentia o principal pecador, mas era também o primeiro santo.
Essa é a outra característica. Se ele ao mesmo tempo se sentia assim, pô, não tenho jeito, só a graça de Deus que me salva, que me ajuda. Por outro lado também, ele se sentia o principal santo, ou seja, ele buscava essa santidade sem contudo atropelar, sem contudo vender qualquer ideia de que ele era melhor do que ninguém, não fazia isso. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, ele diz, para que possamos juntos com todos os santos, ele chama a igreja de santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 9, versículo 27, Paulo diz, eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Essa é uma característica daquele que tem o chamado de Deus. Ele sabe que ele é santificado em Cristo e ao mesmo tempo ele precisa se aproximar desse referencial que vai oferecer segurança para ele e que vai também ser referência da presença de Deus. Quando nós esquecemos disso, ou quem se esquece disso, é uma tragédia, e é isso que infelizmente nós temos visto por aí. Quantos escândalos! Eu moro há mais de 40 anos no bairro, não me mudei, viu, gente? Jerusalém, Lobato e Pituaçu, eu continuo morando no mesmo lugar, e eu chegava numa mercearia, como a gente tem assim no bairro, e todo mundo já me conhecia ali. Eu cheguei um dia, fui pagar umas frutas que eu peguei, eu fui tirando as moedas do bolso, derrubando, e alguém que me conhecia mais novo disse assim, hein, pastor, o negócio lá foi ruim essa semana. Por que ele falou isso? É de mim? Eu sou um pastor batista, glória a Deus, nós somos, né? Temos uma ordem, uma doutrina, não temos essa ação no nosso meio. Mas porque, infelizmente é assim, ministério hoje tornou-se um negócio para ganhar dinheiro, para ganhar fama. Quem é que quer vir para aqui para cortar morro, para fazer? Quem é que quer vir para aqui? Quem quer fazer isso? Quem quer fazer isso? Eu estava lá, passo alguns dias lá no interior, no Conceição da Feira, e depois aqui em Salvador, e é interessante ver, lá surgiu, eu conversando com alguns irmãos de outra denominação, e ele me disse, não é pregador não que ele disse, ele usou um outro termo, eu sou palestrante. Eu falei, você é palestrante? Sou palestrante. Eu falei, como é? Eu dou uma palestra sobre o Evangelho, e ele começou a contar, eu falei, ai meu Deus, não entendeu nada, porque o Evangelho está na vida da gente. Eu não preciso desse púlpito aqui para pregar o Evangelho, nem você precisa, nem nenhum dos... É claro, aqui é um meio, a gente usa, reúne as pessoas, não é? Estou dizendo para o Evangelho a gente vive, e é por isso que tem muita gente doente, porque ele acha que o Evangelho é isso aqui, é púlpito. Não é nada disso, é viver o Evangelho. É ir lá na casa de Pereira, aquela casa boa, ele chama, sobe, fica aqui em cima, ele botou uma área, olha aqui, senta, ele oferece um café, e ele vai conversando, e vai tomando conta da pessoa, e vai falando da sua experiência. É isso que é o Evangelho. Aqui é uma proclamação, aqui a gente está proclamando a experiência. A principal característica é isso, e a gente percebe na vida do nosso querido pastor Pereira, o desejo dele de servir a Deus, de melhorar. Não é perfeito, mas deseja, quer melhorar, está sempre em busca, e essa é uma característica também primorosa. Agora, eu vou concluir por causa do nosso tempo. Eu tenho só mais duas, me permita. Pereira, eu fui meditando em Paulo e pensando na sua vida, escrevi um monte de coisa. Flavinha, eu vou deixar na sua mão, depois em casa você passa para ele, viu? Saulo, antes de se converter ao Evangelho, irmã Lina, era um homem de ação, ou não era? Não era não?
ia de casa em casa, arrancava o pessoal, vai lá, vai cá, andando de Jerusalém até Damasco para prender. Era o cara que botava na frente, fala, apesar de ter sido, eu acho que ele tomou uma pancada de Estevão, né? Estevão, quando estava falando ali, será que ele falou assim, isso é Estevão, graça de Deus, aquilo ali, mas era um homem de ação. E quando ele se tornou crente, ele se tornou um homem de ação. Saulo, no capítulo 9 de Atos, diz que ele respirava ameaças de morte. Mas em 1 Coríntios, ele diz assim, olha, veja bem, ele era um homem de ação antes de se converter. Quando chega em Coríntios, ele está escrevendo já mais velho, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, diante ele diz, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles? Todos nós, também nós, porque estamos nos expondo a perigo o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se por meras razões humanas lutei com feras em Éfeso, o que eu ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos e amanhã morreremos. Paulo fala àquela igreja que surgiu no meio, a igreja de Corinto era um problema, né? Surgiu uma doutrina que você podia batizar as pessoas que morreram da sua família, eles seriam salvas. Paulo não está mandando ninguém fazer isso não, viu? Paulo está citando, se vocês estão fazendo isso, e ele está dizendo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu creio na ressurreição de Jesus Cristo. Então uma característica justamente essa, é que à medida que fomos alcançados por Deus, e somos uma pessoa de ação, de fazer, agora quando somos alcançados, precisamos ser da mesma maneira, precisamos ter vontade, precisamos fazer, precisamos agir, precisamos pedir, Deus, mostra o que eu vou fazer aqui. É interessante, a pessoa vem para a igreja, se converte, agora você imagine, um Pereira, cabra agitador ali daquela região ali de Mangabeira, para lá, para cá, fazia, acontecia, agora se converte, irmãos, agora sou... não tem sentido, quer dizer, aprontava como o que quando era crente, e agora como crente vai ficar, não, por isso que é assim, não tem medo, vai para cima, vai mesmo. Então, esse é um desafio. Como é que eu expunho a minha vida antes de conhecer o Evangelho? Eu com isso não vou fazer a obra de Deus? E essa é outra característica daquele que tem o ministério aprovado e que promove isso, é que ele tem essa referência do que era antes e do que Deus pode fazer hoje na vida dele. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você era antes de aceitar Jesus, mas se você era, pense nisso, e agora que você é do Senhor, o que Deus pode fazer na sua vida? Como Deus pode usar a sua vida com graça e bondade? Como Deus pode alcançar outras pessoas? E agora sim eu vou concluir, escolhi mais uma aqui e a gente vai concluir. Saulo não sabia perdoar, não conhecia o perdão. Nós lemos isso em Atos capítulo 7. Mas ele agora, depois que aceitou a Jesus, e tornou-se um crente, passou pela conversão, ele é uma pessoa que agora é o primeiro a perdoar. Ele é o primeiro a perdoar. Eu diria, pensando o seguinte, que quando e ele vai citar isso algumas vezes, ou pelo menos na expressão da palavra direta e outras vezes. Quando as pessoas arrastaram o diácono Estevão para apedrejar, está vendo aí, meu irmão, minha irmã, você que é diácono, diaconisa, você nem tomou pedrada ainda, então você está na vantagem. Está na vantagem. Mas eu acho que todo diácono, homem de Deus, mulher de Deus, não tem que ter medo de pedrada, não. Não tem problema. Diz assim, Atos capítulo 7, versículo 54 diz: quando os membros do tribunal ouviram que Estevão disse, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu
e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse, repare, eu gosto dessa linguagem, repare, eu observe, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e atiraram-se todos contra ele em altos gritos, expulsaram-no da cidade e apedrejaram-no. As testemunhas que fizeram isso deixaram suas roupas ao cuidado de um jovem chamado Saulo. Versículo 59. E quando o apedrejavam, Estevão orava a Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E no versículo 60 diz, depois Estevão se ajoelhou e gritou, ele não falou, ele gritou com voz forte, Senhor, não os condene por causa desse pecado a mim. E depois disso, isso morreu. Saulo viu isso. Ele vai escrevendo, ele falando o seu testemunho em Atos capítulo 22, 20, ele diz, eu consenti na morte da sua testemunha Estevão. Para mim, ele aprendeu a perdoar ali. Ele viu aquele homem sendo apedrejado, e aquilo o Espírito Santo deve ter colocado na cabeça dele, olha, e ele dizendo, perdoa, não imputes esse pecado a ele. Que diácono maravilhoso, que coisa maravilhosa, não façam não, Senhor, não impute esse pecado, deixa para lá, não, tira, eu perdoo, e morrendo, mas vendo a glória de Deus. E eu acho que Saulo foi para Damasco com aquilo ali, porque Paulo depois ele vai dizer assim, perdoe as pessoas que fazem mal a você, porque quando você perdoa, você coloca o que na cabeça? Hein? Brasas, consciência. Aí ele diz, não se vingue. Olha gente, uma coisa mais maravilhosa que eu aprendi com Deus, é pensar, por exemplo, na ação de Jesus. Jesus tinha no seu ministério um ladrão, chamado Judas, e diz lá no Evangelho, que um dia surgiu uma mulher, e aquela mulher que jogou o perfume caro tal, e chorava, e com os pés enxugava, com o cabelo enxugava os pés de Jesus, e Judas olhou assim e disse, que coisa absurda, esse dinheiro podia ser dado aos pobres, que coisa absurda. E aí João, o evangelista, descreve assim, porque ele está descrevendo um fato que aconteceu anteriormente. Ele diz, ele falou isso, ali é uma interpretação do fato, ele falou isso não porque ele queria ajudar, mas porque ele roubava, ele metia a mão no dinheiro do grupo ali, era tesoureiro. Não que todo tesouro seja assim, pelo amor de Deus, mas ele metia a mão, ele roubava. Agora o que eu fiquei pensando é o seguinte, aí vem as minhas elucubrações. Por que Jesus não fez com que se fosse eu, viu, pastor Naldo, se fosse eu, chegava assim, que eu sou assim, né, estourar, chegava assim, ladrão descarado, tome vergonha, roubando aqui a igreja, vagabundo. Mas Jesus é maravilhoso, né? Judas chegou na hora da ceia, foi lá e passou, ele disse, aquele que eu passar o pedaço de pão molhado, deu para ele. Quando Judas foi sair, ele falou, faça o que você tem que fazer. Depois ele encontra com Jesus no caminho do Getsemane, na volta, e ele diz, olha, aquele que eu beijar, e ele beija, e Jesus, que vieste, amigo, sabe o que é isso? É que Jesus, que depende só de Deus, e que sabe quem é o Pai, não se rebaixa, porque quando você não perdoa e você devolve, você se rebaixa, você vai lá no fundo. A pessoa que está lhe machucando, e o inimigo fala isso, faz isso, puxa você, venha para a lama, fique aqui comigo na lama, que é na lama que eu quero te pegar. Aí você deixa e começa. Não, quando você entende o que Paulo entendeu, você não se rebaixa. Jesus sabia, o que Jesus estava falando, Pereira, para mim, para ele, era o seguinte, vá para a lama, seu lugar é lá, agora de mim você não vai ter, eu não vou.
para você é graça. Se você quiser comigo, só vai ter isso. Paulo aprendeu para mim com Estevão. E ele diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 11, ele diz: eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aqueles que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, imagine, olha que coração. Perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Sabe por quê? Aí ele vai dizer, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas intenções. Todas as vezes que nós, ou que alguém que está pessoalmente à frente, Pereira sabe muito bem o que é isso, ai de nós se a gente não perdoasse, não é não, Pereira? E olhasse e dissesse, deixa para lá, deixa para lá. Eu me lembro quando comecei o meu ministério, um querido irmão, eu acho que ele fazia por bem, ele chegava assim e dizia para mim, o senhor notou que toda vez que o senhor começa a pregar, fulano sai? Eu nunca tinha notado. Depois ele veio de novo outro dia e falou, o senhor notou que toda vez que o senhor vai pregar, fulano sai? E eu disse a ele, meu irmão, eu não sei porque que ele sai, se é coincidência, eu não vou perguntar a ele, mas a maioria não sai, então se a maioria não sai, eu vou pregar. E comecei a pregar. Esse irmão mandava para mim, de vez em quando, na saída, ele chegava assim, pegava um dia ele pegou um pedaço de papel higiênico no banheiro, na porta da igreja, lá em Jerusalém, e ele disse assim, olhou para mim e disse, essa igreja não tem mais amor. Eu falei, não tem, que foi? Ele, olha o tamanho do papel higiênico. Parece brincadeira, né? Ele falou isso para mim, Pereira. Eu disse, o que vai fazer? Vamos ver se a gente consegue mais. E enfim, foram momentos. Ele chegava na reunião, ele fazia questão de me citar, olha, se o pastor tivesse feito isso. Aí aquele velho homem subia assim. Eu tenho certeza que Pereira tem 10 experiências ou 20 dessas. Mas o tempo passou. Eu nunca me rebaixei, nunca do púlpito, nada, nunca falei nada, sempre pregando a graça de Deus. E um dia, eu ia para casa, e no caminho eu dizia, Deus, me ajude, tenha misericórdia, não é possível, não há nada que eu faça que agrade esse irmão, e ele era um líder na igreja, me criava, não é possível, Senhor, me ajude, eu já estou perdendo a cabeça, eu sou nordestino, já estou e Deus foi me dando graça. Passou o tempo, eu desci para Lobato, pela graça de Deus também, e lá fiquei. Depois de um bom tempo, nós nos encontramos, já numa situação muito difícil, e ele passou por um momento muito difícil, que qualquer pessoa passa, e quando ele me encontrou, e ele, a família, a esposa, a primeira coisa que ela me disse, imagine quantos anos, ela me disse, pastor, me perdoe. E ele ficou assim me olhando, olha, nem era mais ovelha minha, nem nada. Aí, pastor, me perdoe a gente. E ela chorava, perdoe a gente, perdoe. Bom, ela estava motivada por uma dor, eu entendo. Mas ela disse, por favor, me ajude, me os perdoe. E ele ficou assim. E quando ela terminou de falar, eu disse, olha, irmã, eu quero dizer uma coisa para você. Já está perdoado há muito tempo. Tanto é que eu nem me lembro mais. E ele baixou a cabeça e a filha veio para mim e disse, está vendo aí, meu pai? Disse assim, está vendo aí, meu pai? Meus irmãos, essa experiência traçou muito a minha vida e o meu caráter. E eu aprendi a lidar com isso. E esse é um sinal que eu vejo muito na vida de Pereira. Ele sabe como lidar com isso, sabe perdoar, já me compartilhou algumas dores,
sabe depender de Deus, sabe colocar diante de Deus, não se rebaixa, né, meu irmão Pereira, no sentido de baixar-se a briga, a discórdia, está ali diante do Senhor, colocando. E tudo isso e outras coisas, eu vejo, meu irmão, e sem nenhuma querela de enrolação, mas vejo na tua vida. E louva a Deus por isso, Pereira. E que Deus levante outros Pereiras. Que a unção, a graça da sua vida se derrame por outros jovens e meninos e jovens que possam também ser assim. Que possam produzir mais frutos. Ter mais gente que queira ouvir esse evangelho, se envolver. É disso que esse mundo precisa. É disso que as pessoas precisam. Que o Senhor conceda isso. Renove sua vida, sua saúde. Eu tenho orado pela sua saúde todo dia lá no nosso culto doméstico, né? Vamos orar pelo pastor Pereira. Oramos pela sua vida. Olha ali, frequenta o nosso grupo lá, né? Que Deus renove as suas forças e que você não saia daqui tão cedo. Não é, Flavia? Amém? Amém, irmãos? Amém? Não saia tão cedo. Tão cedo. Que você continue reproduzindo essa experiência na sua vida. Deus abençoe você. Se você não se importasse, eu queria que você viesse aqui à frente para a gente orar por você. Eu me sentiria honrado, como fui. Quando ele estava aqui, eu cheguei em Lobato, eu falei: ô Pereira, você não é consagrado? Ele falou: não. Eu falei: está faltando o quê? E ele disse que quando ele fala assim, ele fala: o culpado é esse. E o culpado, vou levar isso para o céu, vou dizer: olha, eu que o Senhor. Nada disso. Deus já fez todas as coisas, não é verdade? Deus fez todas as coisas. Eu vou convidar, vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo a Deus a vida do servo, pastor. Pedir aos pastores que cheguem aqui no final. Meus amados irmãos em Cristo, agora menos emotivo,
Eu quero dizer aos amados irmãos que, como pastor presidente dessa igreja, encerra-se esse ciclo. Como pastor presidente, me concederam um título de emérito. E eu quero dizer a vocês que havia um desejo no meu coração de parecer mais com o pastor Paulo de Tarso. Agora estarei servindo como membro. Estarei me doando muito mais do que eu me doei até agora. Quem me conheceu quando ainda não pastor, vocês vão experimentar um sparring. Significa dizer que alguns vão ter que correr para me acompanhar, porque eu vou me doar ao evangelismo até o último dia da minha vida. A banda que me acompanha, se prepare e coloque sebo nas canelas, porque nós vamos andar e andar muito. Pastores que quiserem caminhar conosco, abrindo igreja e trabalho, chegou a hora. Por causa do protocolo que me foi dado pelo INSS, de uma aposentadoria por incapacidade, eu não posso mais pastorear como presidente, mas eu posso pastorear como servo. Ei! Eu posso pastorear como servo. E serei servo. E eu quero dizer a esta igreja, vocês terão um membro servo. Eu vou aprender e ensinar vocês a obedecer, em nome do Senhor Jesus. A banda veio tocar, o horário já passou de 9h30 para 10 horas, como ele chegou atrasado, e nós estamos dependendo de músico, então vocês serão convidados a vir amanhã e vir também na terça-feira, se puderem. E depois vocês acertam a conta com ele. Por favor, acerte. Acerte as contas com ele. Eu não vou liberar você. É assim que eu trato. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Agora, para lhe dar uma colher de chá, será que vocês podem me dar só um minuto para cantar uma música aí? Para dar uma colher de chá a esse rapaz, que eu vou puxar a orelha dele, bem puxada, direitinho. A minha alma estava longe do caminho do Senhor. É o proslude em nome do Senhor. É a minha música que ele haveria de cantar. A primeira música que eu, a música que eu vou estar cantando, dando testemunho. E ele vai cantar, por favor. Tira a máscara, por favor. Não vai cantar de máscara não, né? Eu sei que você me ama. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre. Desprezível pecador, mas Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, semana antes eu tentei tirar minha própria vida, mas Ele não permitiu. E uma semana depois Ele providenciou alguém que está aqui hoje para me falar do Evangelho. O versículo foi o mesmo que Deus usou para lhe batizar com o Espírito Santo naquele dia. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. E esse alívio de Deus, aleluia, tem sido bálsamo todos os dias da minha vida. As lutas que eu passei e tenho passado são grandes, mas maior será o poder de Deus. Eu recebi. Tudo foi feito pelo Senhor, até
essa ordenação a evangelista de novo. É uma ordenação nova agora. Foi dada aqui agora pelos pastores. E nós vamos continuar cantando em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Todos cantamos. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e pedível pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Jesus estendeu a sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, mas com Ele sou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando estendeu sua mão para mim, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando este Jesus estendeu sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando estendeu sua mão para mim, quando estendeu sua mão para mim. Aleluia! Aleluia! Oh, a vontade de dar um brado de glória. Glória a Deus! Aleluia! Muito obrigado, Senhor. Aos pastores, muito obrigado. Pastor Rogério, abraço, sua esposa. Banda Gênesis, por favor, volte amanhã. As igrejas representadas, pastor, muito obrigado. Amada igreja, muito obrigado.
Muito obrigado, amada igreja. Pastores, são 20 anos de culto administrativo, nunca tivemos uma dificuldade aqui. Sempre acreditaram nesse pastor. Tinha dia que eu trazia cada coisa que parecia que conversava com a diretoria legal. Ela dizia: se Deus lhe deu, nós vamos com o Senhor. E é o resultado de nós termos vitória. É porque nós andamos unidos. Houve quiononia aqui neste lugar, houve presença de Deus. Eu agradeço a vocês, de toda a minha alma, de todo o meu coração. Eu vou orar ao Senhor, pedindo desculpa até pelo horário, mas este dia foi um dia assim que eu não sabia nem como eu ia terminar, mas estou terminando com a graça de Deus. Soberano Senhor, nosso Deus, ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor todos os louvores, toda a adoração. A sua bondade para comigo, ela é infinita. Quantas vezes eu caí, o Senhor me levantou. Eu agradeço a Deus por uma esposa maravilhosa que o Senhor concedeu-me. Sem ela eu não podia exercer esse ministério. Uma companheira, uma amiga, confidente. Todas as minhas besteiras, eu aprendi a compartilhar com ela. E ela sempre me compreendeu. Oh Deus, muito obrigado pelos meus filhos. Obrigado por esta igreja. Obrigado pelo ministério fecundo que até aqui o Senhor me concedeu. E eu tenho certeza que o Senhor me usará até o último dia de vida. Porque enquanto eu respirar, eu quero que o Senhor me dê desejo e fervor no meu coração, para eu testemunhar do teu amor e servir para o meu filho, para as minhas filhas, para os meus netos, para os meus filhos espirituais, para todos aqueles que ainda vão caminhar comigo. Me ajuda a cumprir esse restante. É mais difícil do que até aqui. Não vai ser fácil. É mais difícil. Mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que começou a boa obra na minha vida, vai me ajudar a cumprir até o dia final. Porque esse pedido eu estou fazendo em meio a uma igreja, em meio a pastores, e eu estou pedindo em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre esta igreja aqui, e a igreja do Senhor espalhada nos 4 cantos da terra. E a igreja do Senhor diz: e graças a Deus. Muito obrigado.
vencer.